Quer saber quais são os benefícios da leitura recreativa na sua jornada de estudos? Então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário e mentor de estudos e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios que a leitura recreativa faz nos seus estudos, tá? Então, se você não conhece meu canal, semanalmente eu trago aqui conteúdos relacionados a estudo, aprendizagem, a neurociência. Eu te ensino a estudar da forma correta, eu te ensino a ter ferramentas para você ter um estudo com mais qualidade, com mais performance, tá? Então, se você quer receber esses conteúdos de graça, então se inscreve no canal, né? Ativa as notificações, deixa aqui a sua curtida, interage com o canal. Quanto mais você interagir com o canal, maior é a chance de você receber esses conteúdos para você e assim você estudar melhor, né? Eu vou te ensinar a estudar melhor e assim você vai ter muito mais sucesso nos seus estudos, né? Independente se você está estudando para concurso público ou está na faculdade ou está na escola, não importa. De sempre estudar melhor é fundamental e só vai trazer benefícios para você, tá certo? Mas, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso conteúdo do vídeo. Bem, todos nós sabemos dos benefícios que a leitura traz, né? A gente sabe que ler faz você ter mais argumentos, né? Aumenta a sua capacidade argumentativa, né? Melhora o seu vocabulário, melhora a sua escrita, melhora a sua criatividade, né? Melhora a sua imaginação, enfim. Então, ler te torna uma pessoa mais inteligente, tá? Mas, além disso, a leitura, por si só, ela traz benefícios diretos para os seus estudos, ou seja, mesmo que você faça uma leitura recreativa, e daqui a pouco eu vou explicar o que é uma leitura recreativa, a leitura ela vai trazer muitos benefícios para os seus estudos. Ou seja, ela vai te ajudar a estudar melhor e assim fixar mais conteúdos estudados, tá? E aí, para você entender o porquê, eu vou trazer alguns outros benefícios da leitura que têm uma relação direta com os estudos. Então, por exemplo, a questão da imaginação, né? Então, se você consegue ter uma maior capacidade de imaginação, isso vai te ajudar a estudar melhor, porque vai fazer com que você consiga conversar mais com o texto, né, criar associações melhores, associar ideias de uma forma mais eficiente, né? Então isso te ajuda na hora de estudar. Além disso, a leitura ela potencializa o seu foco, tá? E aí quando você tem um foco atencional maior, isso também te ajuda a estudar melhor. E por último, a leitura ela melhora a sua paciência, né? Por último não. Penúltimo, né? Ela melhora a sua paciência. Então, quem lê, quanto mais você lê, mais paciência você vai ter. E aí essa paciência você vai conseguir jogar para os seus estudos. Ou seja, na hora de estudar, você também vai ficar paciente. Então você vai conseguir se envolver mais com o texto, tá? E por último e principal, a leitura, ela aumenta a intimidade, ela aumenta a sua intimidade com os estudos, tá? Então, quanto mais você lê, mais intimidade você tem com os estudos. E isso é fundamental. Imagina que você entra numa roda de conversa, por exemplo, e as pessoas elas estão falando, sei lá, sobre medicina. E você não tem o menor conhecimento sobre medicina, você não tem a menor intimidade sobre o assunto. Então, a tendência é que você fique ali perdido, disperso, e aí depois vem a impaciência, e aí depois vem a vontade de ir embora. Então você não consegue se manter engajado porque é um assunto que você não conhece. Você até, às vezes, até acha interessante. Então, em alguns minutos você até consegue se manter atraído por conta da curiosidade, mas com o tempo que a conversa vai desenvolvendo ali, entram termos que você não conhece, então você começa a se perder. E aí isso faz com que você perca o interesse, fique impaciente, etc. Tá? Porque você não tem intimidade com aquele assunto. E com os estudos é a mesma coisa. Quando você não tem intimidade com os estudos, você fica impaciente, você perde o interesse pelos estudos, né? Então muitas vezes você vai estudar e aí você abre o livro, tem um monte de letra, né, que você não está acostumado, e aí você não consegue estudar, você fica impaciente, etc. Então
é importante você criar intimidade com os estudos, né? E a leitura, ela faz isso. A leitura recreativa, ela aumenta a sua intimidade com os estudos, tá? Então, por isso que é importante você criar o hábito da leitura, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre como você cria o hábito da leitura. Além disso, a leitura tem um papel fundamental de desacelerar a sua mente. Ou seja, quando você está fazendo uma leitura recreativa, você fica mais calmo, né? Você entra no estado de calmaria. Por quê? Porque ler, mesmo que você faça uma leitura rápida, mas ela ainda é mais lenta do que os seus pensamentos, tá? Então a chance de você ficar com a mente acelerada é menor, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Que inclusive quando você faz uma leitura recreativa antes de estudar, você desacelera a mente, né? E isso melhora a sua paciência, melhora o seu foco atencional e melhora a sua intimidade com a leitura, tá? Então agora vamos entender a diferença de estudo intenso e leitura recreativa, tá? Então, para exemplificar, eu vou trazer aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é esse livro aqui, ó, que é um livro bem conhecido, né, que é Iracema, de José de Alencar, que é um romance, tem uma história, contém cenas, tem toda uma narrativa, né? Então é uma história envolvente que você pode ler simplesmente para se divertir, para relaxar, né? Ali um momento de distração, você vai fazer uma leitura agradável, né? Então não necessariamente você vai estudar aquele conteúdo, você simplesmente vai ler, né? Você pode inclusive fazer uma leitura dinâmica, né? Fazer uma leitura mais rápida daquele assunto, tá? Que isso não vai comprometer a qualidade da sua leitura, percebe? Então isso é o que eu chamo de leitura recreativa. É quando você simplesmente vai pegar um livro com conteúdo mais raso, né? E você vai ter uma noção geral daquele conteúdo, tá? Você pode utilizar um método de estudos na hora de fazer uma leitura recreativa? Pode, mas não é obrigatório, não é o objetivo, tá? Porque aqui na leitura recreativa o objetivo é apenas você, claro, exercitar o hábito da leitura, né? Tem todos os benefícios que eu já falei da leitura, né? Criar mais intimidade com os estudos, etc. Mas, acima de tudo, você ter uma noção geral do assunto, daquele texto, do que aquele livro se trata. Então perceba que é um conteúdo mais raso, né? Agora, por exemplo, se você vai fazer um estudo intenso, e aí como exemplo eu trouxe esse livro aqui sobre economia, então aqui é um estudo mais detalhado, é um conteúdo mais denso. Não tem como você fazer uma leitura dinâmica aqui. Você precisa utilizar um método de estudos, né? Você necessariamente, para entender melhor, você precisa utilizar um método de estudos, né? Ou seja, você precisa fazer grifos, conversar com o texto, fazer revisões, porque senão você facilmente vai esquecer. Porque é um conteúdo mais detalhado, é um conteúdo mais denso, então você vai ter muito mais dificuldade de assimilar aquele conteúdo, tá? E não é o que você quer. Você não quer apenas ter uma noção geral do texto. Você quer aprofundar naquele texto, né? Você vai estudar, por exemplo, para concurso público, você vai estudar para uma prova na faculdade, você precisa saber o assunto detalhado, e não apenas de uma forma rasa. Então percebe a diferença de método de estudos para a leitura recreativa? Percebe que a leitura recreativa, você pode utilizar um método de estudos, mas você pode fazer com um propósito diferente, né? Então agora vamos entender como que a gente faz para criar esse hábito da leitura, né? Então, o que foi que eu fiz para poder criar o hábito da leitura? A primeira coisa que eu fiz foi ler pequenos intervalos fazer pequenos intervalos de leitura. Ou seja, antes eu cometi o erro de querer ler durante muito tempo. Então, por exemplo, eu ia ler um livro, eu passava ali 30 minutos, eu até conseguia ler, mas aí chegava uma hora que eu já começava a me distrair, ficava impaciente, e aí não tinha uma leitura de qualidade. Esquecia o que eu tinha lido e acabava desistindo. Então várias vezes aconteceu de eu começar um livro e não terminar. E aí criava a crença limitante, né? Ó, tá vendo? Ó, eu nem vou ler livro não vou perder tempo com isso, porque eu não consigo. Isso não é para mim. Deixa eu ficar só na minha química mesmo, que já tá de bom tamanho. Percebe? Então isso é um erro, né? Então o certo é você pegar pequenos intervalos. Então quanto tempo você consegue ficar engajado numa leitura? 5 minutos? 10 minutos? Então só quem pode dizer é você. Então
teste para saber em quanto tempo você consegue ficar engajado na leitura sem perder o foco, sem ficar impaciente, entendendo o que está escrito ali. Se for 5 minutos, ótimo. Se for 10 minutos, melhor ainda. O ideal é que você comece entre 5 e 10 minutos. Tá? E olha, eu tenho certeza que você tem esse tempo na sua agenda todos os dias. Né? Então não tem desculpa. Então não é só a questão de você não conseguir ler, é a questão de tempo também, porque isso aí é uma desculpa que as pessoas criam, né? Ah, não tenho tempo para ler. Poxa, você não tem 5 minutos por dia para ler? Você não tem 10 minutos? Percebe? Então quando você começa com poucos minutos por dia, a chance de você criar esse hábito é muito maior. Então aí você começa com 5, 10 minutos, mas aí com consistência, ou seja, fazendo isso todos os dias. Tá? Então essa é a primeira dica. Né? Segunda dica, escolha um local e um horário fixos para fazer essa leitura. Então, por exemplo, o melhor horário que eu indico nesse momento que você está criando o hábito é pela manhã. Por quê? Porque pela manhã é o horário que você está mais descansado, né? Então você já vai conseguir fazer uma leitura com mais foco, com mais atenção, etc. Né? Então, de preferência, faça isso pela manhã. E escolha um local fixo. Por quê? Porque quando você faz isso, você cria gatilhos para o seu cérebro, e aí o seu cérebro vai entender que aquele é o momento da leitura. Percebe? Então, por exemplo, se você escolhe ler, sei lá, 8 horas da manhã na mesa da sua sala. Então, todos os dias você vai fazer esse ritual, e aí o seu cérebro ele vai criando esse gatilho. Ele vai lembrar, ele vai se acostumar com aquele horário e aquele local. Ele vai saber, opa, tá na hora de ler. Percebe? E aí, quando você faz isso todos os dias, você vai criando esse hábito. É que nem quando você quer criar o hábito de fazer atividade física, qual é a melhor coisa a se fazer? É você separar a sua roupa, separa o tênis e deixa no local visível. Por quê? Porque você acordou, olhou, não tem como não lembrar. Ah, tem que fazer atividade física. E aí você faz. Então perceba que isso são gatilhos que você cria para o seu cérebro para poder você criar esse hábito. Com a leitura é a mesma coisa. Crie gatilhos. E a melhor forma de criar esses gatilhos é você escolher um local certo e um horário certo. Próxima dica. Pegue livros de temas que você goste, que você realmente se interesse, tá? Então, por exemplo, você diz, mas neurociências eu sei que é importante para mim. Mas é uma coisa que você iria ler de graça no seu momento de lazer? Ah, não. O que você iria ler no seu momento de lazer? Qual é o assunto que você se interessa no seu momento de lazer? Mas, Rafael, eu gosto de culinária, eu gosto de carros, eu gosto de viagens. Beleza, então busque livros sobre isso. Pegue um livro sobre viagens, pegue um livro sobre culinária, pegue um livro, enfim, pegue um livro de um tema que você gosta. Não necessariamente ele vai ter uma importância para você, mas é um tema que você gosta. Então isso vai te motivar muito mais a se manter engajado naquela leitura. Agora, é claro, aos poucos você vai substituindo esses temas por temas que de fato têm alguma relevância, que vai trazer algum benefício para você, né? Então aí você vai buscando o seu propósito para a leitura. Então, por exemplo, você lê sobre neurociências, ou então você lê sobre desenvolvimento pessoal, ou você lê sobre hábitos, enfim. Então busque propósitos para a sua leitura, né? Então, com isso, você vai alimentando o seu cérebro com essas recompensas, né? Porque quando você busca um propósito para a leitura e você atinge, então, por exemplo, você pega um livro sobre hábitos, e aí você aprende uma coisa nova, como isso que eu estou falando aqui, e aí você fica motivado, e aí essa motivação, ela te estimula a te manter engajado na leitura, ou seja, a você continuar exercitando esse hábito. Então é muito interessante você fazer isso, né? Buscar no início, busque temas que você fale, que você realmente gosta, e aos poucos vá buscando temas importantes, mas que tenham um propósito por trás. E aí vai chegar uma hora que você vai criar esse hábito. E aí tem pessoas que falam que são com 30 dias, que você cria o hábito, tem pessoas que falam que são com 90 dias, e isso não existe, tá? Cada pessoa tem um tempo diferente. Então o que vai dizer se você de fato criou ou não o hábito da leitura é você perceber que de fato está sentindo falta. É que nem você sair de casa sem escovar os dentes, sem tomar banho, você sente falta de fazer aquilo. Por quê? Porque você faz aquilo todos os dias. Então a mesma coisa a leitura, quando você começar a sentir falta
poxa, hoje eu não li, hoje eu não consegui ler, então significa que você está criando o hábito da leitura. Tá? Então exercite isso, né, sem pressa. O que vai fazer você criar o hábito é a consistência, né? É você fazer todos os dias e utilizando essas ferramentas que eu falei. Mas que horas que eu vou fazer isso? Meu tempo já é muito escasso, eu já tenho um monte de coisa para estudar e não tenho tempo para fazer essa leitura. Que horas que eu vou fazer isso? Né? E aí é quando você vai colocar a leitura, né, a leitura recreativa, dentro do seu planejamento de estudos. Ou seja, planejamento de estudos, você não coloca só o estudo intenso, você coloca revisão, você coloca um monte de coisa e coloca também o horário da sua leitura recreativa, tá? E aí eu vou te sugerir 2 horários para você fazer a sua leitura, certo? E o primeiro é o que eu recomendo mais. Se você tiver que escolher um horário só para ler, escolha esse que eu vou falar agora, que é imediatamente antes de começar a estudar. É isso mesmo. Você vai começar a estudar, então faça uma leitura recreativa antes. E uma leitura curta, de no máximo 20 minutos. Tá? Então, por exemplo, eu sempre falo aqui, né, que o melhor horário para você fazer o estudo intenso é pela manhã, que é quando você está descansado, né, quando o seu cérebro está mais focado. Então é sempre pela manhã. Então, antes de começar a sua sessão de estudos, pegue lá um livro, uma leitura, pode ser um romance, o livro que você quiser, tá? Que não tem a ver com o tema do seu concurso, e vá fazer uma leitura. Essa leitura, ela é como se fosse um aquecimento. Imagina que você vai correr uma maratona, e aí você tá frio, né? Você acordou, botou uma roupa e vai correr uma maratona. Se você fizer isso, você vai se dar mal, você vai ter cãibra, você vai se machucar, né? Então o que você tem que fazer? Você vai primeiro fazer um aquecimento, né? Então com esse aquecimento, você vai ter a possibilidade de correr a sua maratona, né? Então você vai ter que se preparar antes. A mesma coisa é na hora de estudar. Uma sessão de estudos, ela desgasta o seu cérebro, né? Porque ela exige muito foco atencional, ela exige muito da sua cognição, né? Da sua capacidade cognitiva. Então estudar cansa. Então antes de você começar uma sessão de estudos, é interessante, é inteligente você fazer esse preparatório, né? E esse preparatório você tem através da leitura recreativa. Então você lê ali 10, 20 minutos, você vai estar treinando o seu foco, ou seja, preparando o seu cérebro para o estudo, né? Então vai preparar o seu foco, vai preparar a sua paciência, vai treinar a sua paciência, né? Porque a leitura é um processo mais lento, então você vai estar exercitando sua paciência para quando for utilizar na sessão de estudos, e vai principalmente exercitar a sua intimidade com o texto, né? Imagina você passar ali 2 horas estudando, 2 horas olhando para um texto, você vai ficar cansado. Então se prepare para isso. Pegue lá um texto mais leve, né? Pegue ali uma leitura mais rasa, mais superficial, que é o que a leitura recreativa te proporciona. Então quando você faz a leitura recreativa e em seguida você faz o seu estudo intenso, você vai estar muito mais preparado. É como se você fizesse um aquecimento para correr uma maratona, tá? O outro horário que você pode fazer a sua leitura recreativa é antes de dormir, que é quando você vai desacelerar a sua mente, você vai dar aquela relaxada. Então, ao invés de ficar no celular, você vai ler um livro, né? E aí, com isso, você vai estar mais relaxado para ir dormir. Tá certo? E aí, nessa leitura recreativa, como eu falei, você pode fazer uma leitura mais simples, né, sem aprofundar, sem utilizar um método, mas se você quiser utilizar um método, né, para extrair mais conteúdo dessa leitura, você pode, né? Ou seja, você vai ler, vai grifar algumas palavras-chave, você vai associar ideias, né, vai fazer um resumo daquele livro com suas palavras, vai fazer um mapa mental. E aí, se você quiser resgatar aquele conteúdo no futuro, ao invés de você reler o texto, o livro, você só vai ler o seu resumo, o seu mapa mental, o seu fluxograma, ou seja, você vai ganhar tempo, né? Então você está utilizando um método de estudos na sua leitura. Você vai extrair muito mais conteúdo do seu texto, do seu livro. Mas, se você não quiser fazer isso, como eu falei, mesmo assim vai trazer muitos benefícios para o seu estudo. Tá certo? Então, antes de encerrar, queria falar aqui sobre o meu livro, né, o Código da Aprendizagem, que é nesse livro onde eu trago toda uma jornada de estudos, né, desde os pré-requisitos que você precisa para ter um estudo de qualidade. Falo sobre hábitos de estudo, né, isso que eu falei sobre hábitos eu falo no livro, planejamento de estudos
e trago também um método de estudos baseados em neurociência e psicologia cognitiva, ou seja, tudo que eu trago aqui tem referência, ou seja, é baseado em ciência, não é baseado em achismo não, tá? Então se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica lá e adquire pela Amazon ou pelo meu Instagram. E além disso eu tenho o meu curso também, que é o curso que leva o mesmo nome do livro, que é o curso Código da Aprendizagem, que também traz uma jornada completa de estudos, mas no formato de curso online, ou seja, muito mais fácil de aprender, né? É muito mais detalhado, né? E além disso, eu trago também um módulo, são 9 módulos no total desse curso, né? Inclusive eu trago um módulo que não está no meu livro, mas que eu trago no curso, que é falando sobre concurso público, né? Estratégias, comportamentos e formas de estudar para concurso público, tá certo? Também vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui a sua curtida, deixe aqui nos comentários se você tem o hábito da leitura, o que você achou, deixe sugestões, críticas, né? Como eu falei, quanto mais você interagir com esse conteúdo, mais o YouTube vai sugerir ele para você, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.